Temos o costume de, quando planejar viajar, olhamos o custo somente do básico, trivial, para essa viagem, como passagens, em caso de ir de avião, e hospedagem. Portanto, existe uma série de outros gastos que precisam ser observados antes de preparar um orçamento para realizarmos uma viagem de férias. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque uma viagem não é só a passagem do avião, não é só o hotel, ela tem uma série de outros custos, uma série de outros gastos. A gente precisa nos preocupar e precisa de colocar na ponta do lápis antes de começar a calcular a nossa viagem de férias. A gente precisa ter um orçamento necessário, suficiente para essa viagem. E para que a gente não se frustre com esse orçamento, para que esse orçamento não se torne insuficiente para a gente fazer aquela viagem, descansar, relaxar, a gente precisa realmente colocar na ponta do lápis todos os gastos, todos os detalhes que a gente vai ter antes, durante e depois das férias. São preparos com vestimentos, que a gente tem que verificar isso antes, são produtos cosméticos que a gente precisa de levar para essa viagem. Durante a viagem a gente tem que preocupar com questão de alimentação, hospedagens na estrada, se for o caso, e posteriormente sempre vem gastos extras no cartão de crédito, e outros gastos inesperados podem ocorrer. Então, tudo isso a gente tem que se preocupar antes de começar a planejar e a calcular a nossa viagem em família. É claro que chegando lá a gente não quer fazer contas, não quer ficar fazendo contas com pequenos gastos, Teve vontade de comer alguma coisa, a gente tendo um bom planejamento, a gente vai poder comer aquilo que a gente tem vontade, sem se preocupar com o preço, sem se preocupar em fazer contas para ver se isso é possível, porque todas as contas devem ser feitas antes. Enquanto você está lá em viagem, o segredo é relaxar e se divertir com a sua família. Os primeiros custos que a gente precisa nos preocupar são roupas. Dependendo do local que a gente for, uma praia, um campo, um lugar muito frio, a gente precisa verificar no nosso guarda-roupa se a gente tem roupas adequadas para esse tipo de viagem. Por exemplo, numa praia, a gente tem que comprar sunga para os meninos, biquíni para as meninas, são toalhas de banho. É claro que primeiramente a gente vai verificar no nosso guarda-roupa se já não possui esse tipo de vestuários, para que a gente possa somente completar o que está faltando, evitando um custo muito alto, Por exemplo, se a gente tem uma sunga, uma está muito velha, a outra dá para ser usada, a gente vai adquirir mais uma ou duas, dependendo da quantidade de dias que a gente for ficar no local, Uma sugestão que eu faço muito na minha casa, na minha família, eu levo 3, 4 sungas apenas, mesmo ficando 5, 6, 7 dias, e na hora de eu tomar banho, no final do dia, quando eu chego da praia, eu mesmo enxago a minha sunga dentro do banheiro e está tudo certo, eu coloco para secar, de forma que quando eu tiver utilizado as 3, eu posso começar a utilizar a primeira, Então assim a gente tem um gasto menor com sungas, A mesma coisa pode ser feita com os biquínis, e a gente pode aproveitar muito mais o nosso dinheiro, com diversão, alimentos, lá na nossa viagem de férias. Claro, que se for um lugar quente, a gente precisa de verificar o que a gente tem de agasalho, e somente complementar o que está faltando. Cosméticos. A gente precisa também se preocupar com a nossa saúde, a saúde da nossa pele. Então, tem alguns cosméticos, principalmente protetor solar, que a gente precisa adquirir. Então, a gente precisa saber a sensibilidade da pele, se for uma pele mais clara, uma pele mais escura, Isso altera na sensibilidade, do cosmético que a gente precisa adquirir para nos proteger dos raios nocivos do sol, a nossa pele. Então a gente precisa procurar um dermatologista, caso seja necessário, ou então informações com o próprio farmacêutico, qual seria o protetor solar mais ideal para o nosso tipo de pele. Então a gente tem que adquirir, verificar se a gente tem shampoo suficiente para a família inteira, se a gente tem os condicionadores, para os cabelos dos membros da família. Então são todos os cosméticos que a gente precisa, que a gente necessita, a gente tem que adquirir esses produtos,
né, na nossa cidade, que normalmente costuma ser bem mais barato do que se você adquirir esses mesmos produtos no local onde você estiver viajando, né? Mesmo porque pode ser num local isolado, pode ser que não tenha opções para comprar esse mesmo produto mais barato. Então é aconselhável que você adquira esses cosméticos, esses produtos, antes de você pôr o pé na estrada.